O desejo de qualquer imigrante em Portugal é de regularizar a sua situação no melhor espaço de tempo possível e assim poder reagrupar os seus familiares. É aí que o acesso à informação faz toda a diferença. Eu sou André Pereira, seja bem-vindo ao nosso canal Take Fly Imigrantes, a nossa plataforma de aconselhamento, recomendações jurídicas para imigrantes. Neste vídeo eu vou falar sobre o reagrupamento familiar. O reagrupamento familiar é um direito que assiste ao cidadão estrangeiro, titular de uma autorização de residência, de poder reagrupar a sua família em Portugal. A regulamentação do reagrupamento familiar está previsto no artigo 98 e seguintes da Lei de Estrangeiros, que define as condições e procedimentos de entrada, da permanência, saída e do afastamento de estrangeiros do território nacional. Existem três modalidades para requerer o reagrupamento familiar. Pode ser através do artigo 98, número 1, reagrupamento familiar quando o cidadão ou familiar está fora do território nacional, ou seja, se o familiar está fora do território nacional, o requerente, neste caso, o cidadão titular de direito, apresenta o pedido de reagrupamento familiar junto do CEF e assim que o CEF decidir sobre o pedido, é notificado e também o CEF notifica a Direção dos Assuntos Consulares da decisão, sendo certo que o requerente deve enviar a notificação para o familiar, neste caso que está no país de origem, para poder instruir o pedido de visto junto da respectiva embaixada. Também existe o reagrupamento familiar, que está previsto no artigo 98, número 2, que é o reagrupamento familiar com familiar em território nacional. Ou seja, quando o familiar já se encontra em Portugal, o pedido de reagrupamento familiar pode ser feito pelo titular do direito ou pelo familiar a reagrupar. E assim que o CEF deferir o pedido, será emitida uma autorização de residência. A terceira modalidade de reagrupamento familiar está prevista no artigo 98, número 3, que é o reagrupamento familiar para familiar de refugiado, reconhecido nos termos da lei que regula o asilo. Para efeitos do reagrupamento familiar, consideram-se membros da família o cônjuge, os filhos menores ou incapazes a cargo do casal ou de um dos cônjuges, os menores que foram adotados ou os incapazes também a cargo do casal ou de um dos cônjuges, os filhos maiores a cargo de um dos cônjuges ou do casal, mas neste caso tem que ser solteiro e que se encontra num estabelecimento de ensino em Portugal. Também ainda são considerados os ascendentes no primeiro grau da linha reta, do residente ou de um dos cônjuges, desde que se encontra a seu cargo. Os irmãos menores, desde que se encontrem sob a tutela do residente, de harmonia com a decisão proferida pelas autoridades competentes no país de origem e desde que essa decisão seja reconhecida por Portugal. De referir que o reagrupamento familiar com filhos menores ou incapazes de um dos cônjuges depende sempre da autorização do progenitor ou da decisão de alguma autoridade competente com o qual o filho tinha sido confiado. De referir também que o reagrupamento familiar pode ser autorizado ao abrigo da união de facto, ou seja, o parceiro que mantenha, tanto no território nacional como fora dela, com o cidadão estrangeiro residente uma união de facto, desde que devidamente comprovado nos termos da lei. Os filhos solteiros menores ou incapazes, incluindo os filhos adotados do parceiro de facto, desde que estejam legalmente confiados. Para requerer o reagrupamento familiar, quando o familiar está fora do território nacional ou em território nacional, o requerente deve comprovar, nomeadamente, que tem condições de alojamento e meios de subsistência. Mas convém referir que a decisão dos pedidos de reagrupamento familiar compete ao diretor do CEF, mas com a faculdade de delegar. Cabe ao titular do direito ao reagrupamento familiar, ou seja, o titular da autorização de residência, solicitar ao CEF a entrada e a residência dos membros da sua família sempre que estes se encontrem fora do território nacional. Mas, como já referi, sempre que os membros da família já se encontram em Portugal, o reagrupamento familiar pode ser solicitado pelos familiares ou pelo titular do direito. Nos termos do artigo 105 da Lei de Estrangeiros, logo que possível, em todo o caso, no prazo de 3 meses, o CEF notifica por escrito a decisão ao requerente. Após o deferimento do reagrupamento familiar, o CEF comunica também ao Ministério dos Negócios Estrangeiros
para que, se junto ao consulado respectivo, se inicie o processo de concessão do visto para o cidadão familiar poder entrar no território nacional. Após a entrada no território nacional, munido do visto de residência, deve o familiar requerente dirigir-se ao CEF para solicitar a concessão da autorização de residência nos termos do artigo 107 da Lei de Estrangeiros. Caso o CEF não decidir no prazo de 6 meses, estaremos perante um deferimento tácito. E em caso de deferimento tácito, o CEF certifica-o a pedido do interessado e deve comunicar, no prazo de 48 horas, a Direção dos Assuntos Consulares Portugueses para efeito de emissão de visto de residência nos termos do artigo 64 da Lei de Estrangeiros. Um conselho muito importante: antes de apresentar o seu pedido de reagrupamento familiar, convém verificar se está instruído com todos os documentos necessários, porque caso não estiver, o pedido vai ser indeferido. Relativamente à residência dos membros da família, o membro da família que seja titular de um visto emitido nos termos do artigo 64 da Lei de Estrangeiro ou que já se encontra em território nacional, tendo sido deferido o seu pedido de reagrupamento familiar, é concedida, junto do CEF, uma autorização de residência idêntica à de duração do residente. E ao membro da família do titular de uma autorização de residência permanente é emitida uma residência renovável por 3 anos, por força da alteração que foi introduzida pelo artigo 75 da Lei de Estrangeiros. O ponto alto deste processo é a atribuição da autorização de residência e o reencontro com o seu ente querido. Espero que o conteúdo deste vídeo tenha sido útil para quem já apresentou ou queira apresentar o seu pedido de reagrupamento familiar. Para mim é um prazer enorme poder partilhar um pouco da minha experiência convosco. Não se esqueçam de colocar gostos, subscrever e partilhar o nosso canal para que outras pessoas possam ter acesso a esta informação. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.